A gente vai fazer um quadro de games aí pra vocês, tá, gente? A gente vai estar reagindo e muito em breve vamos estar fazendo um gameplay pra vocês verem também. Nem aguardem. Hoje a gente vai ter história do que, amiga? Fala. GTA V. Eu e a Vicky nunca jogamos esse jogo aqui, tá? Antes que vocês perguntem, então a gente vai conhecer com vocês, certo? Só tentei ir no puteiro, gente, uma vez. Gente, eu não consegui nem ficar num carro, não consegui nem fazer a missão e tentei ir no puteiro e não entendi nada e aí desinstalei estressada. Eu joguei um pouco do GTA San Andreas, que é antes desse daqui. E eu também fazia a mesma coisa que a Vicky, eu só ficava atropelando as pessoas, sabe? Dirigir, não conseguia dirigir direito. Ia lá ver o que tem, né? Naquele lugarzinho no puteiro também. Curiosidade, né, gente? Fui lá ver se dava pra fazer alguma coisa. Então, vocês já estão dando um spoiler aí, tá? De como vai ser a nossa gameplay, tá? Minha da Nath. Vai ser mais ou menos assim. Então, já deixa recomendações aqui. Eu não conheço a história. Na verdade, a gente já, por conta do Geek, a gente já reagiu uma história aí que já teve, mano. Mas eu não já A gente reagiu, na verdade, gente, uma música, tá? Uma música aí desses três protagonistas aí, gente, que tem aí, ó. Só que eu também não vou lembrar. A gente não lembra nada. Então a gente vai estar conhecendo a história aqui, então já deixa o like, se inscreva. Caso vocês quiserem patrocinar vídeo de alguma história de jogo e tudo mais, até 20 minutos, R$20, o link vai estar aqui na descrição. Ou então comentem bastante, tá? O comentário tiver mais curtido, a gente traz. E galera de God of War, vai estar saindo sim. Vai sair, gente. Então já fiquem, eu escolhi pra vocês pra enquete, que a gente fez uma enquete. GTA ganhou, mas não, calma. A gente vai trazer o God of War pra vocês, tá bom? Não sei mais enrola, vamos ver, mano. Eu tô hypada pra essa história. Também, hein? Bora. Depois de 6 recordes de venda, prêmio de melhor atuação pelo personagem Trevor Phillips, mas é um até novo, hoje né? é um dos melhores personagens que a Rockstar já fez, e o posto de segundo jogo mais vendido da história. Ainda tem muita gente que não jogou. E qual é o primeiro? O primeiro GTA? Não, ele falou que é o segundo jogo mais vendido da história. Amor, qual que é o primeiro jogo mais vendido da história? Primeiro? É, mais que GTA. Pior que tá em segundo lugar, GTA V. Pode ser o Minecraft primeiro. Será que é o Mine? O posto de segundo jogo mais vendido da história. Ainda tem muita gente que não Faz jogou sentido. ou até mesmo critica a história do GTA V. Mas o que essas pessoas não sabem é que a história desse jogo é simplesmente incrível. E nesse vídeo eu vou contar ela inteira pra vocês, explicando várias coisas que vocês não perceberam durante o jogo. E só uma adição rápida aqui, é que o começo do primeiro capítulo é muito chato. Mas fiquem no vídeo que eu prometo que essa história vai ficar muito boa depois. Então chega de enrolação. Começa ruim, depois fica bom, né? Sempre. A história do GTA V começa em North Yankton, mais especificamente no ano de 2004, onde nos é apresentado 3 personagens muito importantes pra história: Michael Townley, Trevor Phillips e o Brad, que era o braço direito do Trevor. E depois de muito planejamento entre os 3, eles resolvem roubar o maior banco de North Yankton, onde eles conseguem invadir o cofre e sair com uma boa quantia de dinheiro. Porém, na saída do cofre, o Michael é surpreendido por um guarda, onde ele solta uma de suas frases icônicas: "Você esquece milhares de coisas todos os dias. Que tal eu esquecer essa também?" E guardem bem essa frase, porque ela vai ser muito importante no futuro. Tá, mas depois de sair do banco e fugir da polícia, durante a fuga, o piloto é baleado e o Michael acaba assumindo a direção do carro, onde ele tem a brilhante ideia de tentar chegar em uma fazenda antes do trem passar, pra enfim despistar a polícia. Porém, a ideia não sai como planejada e o Michael acaba batendo no trem e em seguida destruindo o carro e uma árvore. E o Trevor, frustrado com o que acabou de acontecer, ele resolve deixar o carro e seguir pela neve até chegar no helicóptero que eles haviam contratado pra tirar eles da cidade. Porém, por algum motivo, o Michael insiste que eles deveriam seguir o plano e atravessar a fazenda. Só que durante essa travessia pela fazenda, o grupo é surpreendido por um sniper que estava escondido e esperando com que eles passassem por lá, como se ele já soubesse o caminho de fuga que eles iriam usar. Mas enfim, o atirador atinge o Brad no coração, que não resiste, e acaba morrendo ali mesmo. E logo em seguida, o Michael também é atingido do lado direito do peito e acaba caindo e dizendo pro Trevor ir embora antes que ele também seja atingido. Mas como forma de bravura, o Trevor decide enfrentar os policiais pra tentar ajudar o Michael com o Brad. Porém, depois de um tempo, começa a chegar muitos policiais e o Trevor acaba desistindo e fugindo antes que algo de mal também aconteça com ele. Pô, mas tentou ajudar o Depois amigo, desse vai. golpe fracassado, acontece o funeral do Michael, onde a gente consegue ver o sniper que atirou nele e logo atrás de uma árvore, o próprio Michael Townley, que havia forjado a sua própria morte pra sair da vida do crime e começar a sua vida do zero em Los Santos, com seu novo nome, que agora era Michael De Santa. Mas mal sabia ele que isso era só o começo de uma das melhores histórias que eu já vi até hoje. Caramba! Why did I move here? I guess it was the weather. Depois disso, o tempo se passa e 9 anos depois, mais especificadamente em 2013, a gente vê o Michael e um psicólogo desabafando sobre o quanto seus filhos são os inúteis, sua esposa que trai ele sempre que pode e a sua condição financeira que tá uma merda. Puta, mano. Tá uma bosta.
Tanto que depois de acabar a consulta, o Michael, puto da vida, resolve sentar em um banco da praia pra relaxar a cabeça. Mas lá ele acaba vendo pela primeira vez o Franklin com o Lamar e perguntam pro Michael sobre o endereço de uma casa. E depois do Michael apontar qual casa era, os dois vão até lá e roubam os carros do psicólogo. E o motivo disso é porque o Franklin com o Lamar trabalhavam em uma concessionária que vendia carros com preços baratos. Isso eu tentei fazer, não consegui. O quê? Foi dessa cena aí que eu tentei ir no puteiro, não consegui. Aí eu desinstalei o jogo. Foi isso aí. Lembrei, quero ter essa Ferrari aí. De volta para que o dono pudesse vendê-los de novo. E depois de chegar na concessionária com os carros roubados, a gente conhece o Simeon, que é o dono da concessionária, e depois a gente conhece o Jim DeSanta, filho do Michael, que tava tentando comprar um carro e tava caindo no golpe do Simeon. Só que depois de alguns dias, o Franklin recebe uma ligação do Simeon pedindo para que ele e o Lamar recuperassem uma moto que ele vendeu para um gangster, alegando que esse gangster não terminou de pagar a moto. E com isso eles vão até a garagem do gangster e não encontram a moto. Mas lá eles são surpreendidos pelo dono da moto e a gangue dos vagos, gangue que o Lamar já era tretado antes do jogo. E depois de uma troca de tiro insana, os dois conseguem roubar a moto, mas o gangster acaba morrendo. E com isso, o Lamar tem a brilhante ideia de ficar com a moto pra ele e dizer pro Simeon que o gangster acabou morrendo e eles não acharam a moto. Depois de alguns dias, o Lamar pede ajuda pro Franklin pra eles sequestrarem um membro dos Balas, que é a gangue rival da gangue do Lamar, amando o Stretch, que é um amigo do Lamar, que daqui a pouco a gente vai conhecer ele. Mas enfim, eles conseguem sequestrar o gangster com a ajuda do Chopp, mas o sequestro dá errado e eles acabam desistindo. Tempo depois disso, o Lamar vai até a casa do Franklin acompanhado do Stretch e pede ajuda pro Franklin pra eles fazerem uma negociação com a gangue dos Balas em uma fábrica. E o Franklin recusa ir pelo fato dele odiar o Stretch, mas depois ele acaba aceitando por causa do Lamar. E quando eles chegam lá, o Franklin fica indignado com o fato do negociador ser o cara que o Stretch mandou eles sequestrarem. E como o negociador sabia que eles tinham sequestrado ele arma uma emboscada onde vários membros dos Balas cercam e tentam matar os três. E durante a fuga, o Stretch mata o negociador e depois eles se livram de vários membros da gangue, pra enfim eles saírem da fábrica e chegarem são e salvo em casa. No outro dia, como o Lamar tava muito ocupado com esses assuntos de gangue, ele dá o cachorro dele, o Chopp, para o Franklin, e o Franklin fica cuidando do Chopp pelo resto do jogo. E após isso, se passa alguns dias e o Franklin recebe outra ligação do Simeon. Dessa vez, ele queria que o Franklin recuperasse o carro que ele vendeu pro Jimmy. E depois de invadir a casa do Michael e perceber que a família dele é totalmente maluca, o Franklin consegue, enfim, roubar o carro do Jimmy. Porém, como o Michael é um ex-ladrão, ele já conhecia esse golpe do Simeon. Então ele se esconde dentro do carro e surpreende o Franklin no meio do caminho com uma arma e faz ele contar todo o esquema pra ele. E na hora que eles chegam na concessionária, o Michael fica indignado com o golpe e ele obriga o Franklin a arrebentar a vidraça da loja. Depois do Franklin fazer isso, o Michael dá um bom dinheiro pra ele e manda ele embora pra que ele possa ameaçar o Simeon pra que ele deixasse o Jimmy em paz. Depois disso, o Michael chega na sua casa, onde ele poderia descansar, finalmente, e ver o sol nascer em um universo agradecido. Durante aquele sequestro, entre aspas, o Michael fala pro Franklin visitar a casa dele, porque eles poderiam tomar uma cerveja junto alguma hora dessas. Só que, detalhe, o Michael fala isso só por educação, e o Franklin leva isso a sério e vai até a casa do Michael. Meu Deus. Chegando lá, os dois têm um papo, e o Franklin diz que tava precisando de um emprego, porque o Simeon tinha demitido ele, mas o Michael diz que não tinha como, porque ele já tinha se aposentado dessa vida do crime. E como prometido, o Michael tenta ir com o Franklin pra beber em algum bar, mas no meio do caminho, ele recebe uma ligação do Jimmy, que diz que tava precisando de dinheiro, e pra isso, ele tentou vender o barco da família, sem o Michael saber. Só que nisso, ele acabou sendo sequestrado e roubado. E aproveitando a ajuda do Franklin, os dois vão atrás do Jimmy, e o Franklin arrisca sua vida pra salvar a pele do Jimmy. E depois dele salvar o Jimmy, eles vão atrás do barco do Michael, mas o carro acaba fundindo e eles perdem o barco de vista. E com isso, o Michael leva o carro pra oficina, deixa o Jimmy com o Franklin e depois vai embora pra casa de táxi. Então, enfim, problema resolvido. E agora, depois disso, o Michael vai descansar, finalmente. Não, na verdade, ele não vai não. Porque logo... Coitado, mano, o Michael não tem paz, né? Quando ele acha que ele vai relaxar, mano. Depois disso, quando ele chega em casa, ele pega sua esposa, traindo ele com o instrutor de tênis. E depois de uma discussão entre os dois, o Franklin acaba chegando bem na hora e o Michael pede a ajuda dele pra descontar toda a sua raiva acumulada no instrutor de tênis. Então eles seguem o instrutor até achar ele uma casa de luxo e lá eles têm a brilhante ideia de derrubar a casa que ele morava. Só que o Michael não sabia que aquela não era a casa do instrutor de tênis. O cara menor, e o cara não ia ter tanto dinheiro assim ser um instrutor. Mas depois de já ter destruído a casa, ele descobre que aquela casa era de Martin Madrazo, o mafioso mais perigoso do México. E depois de salvar o Michael na porta de sua casa, o Martin pede pra ele o pagamento de $2 milhões pra reconstruir a casa. E detalhe, o Michael tava totalmente quebrado. Então a única solução pra ele era sair da aposentadoria e voltar a fazer seus golpes. E pra isso, ele liga pro seu amigo, que era o seu braço direito e cérebro de todos os seus golpes antigos, o Lester, que não se assusta nem um pouco com o fato do Michael estar vivo, porque ele já tinha descoberto
descoberto há muito tempo que o Michael tinha forjado a sua própria morte. E depois de explicar toda a situação pro Lester, ele pede pro Michael fazer um favor pra ele. Invadir o escritório da Life Invader, que é a única rede social do jogo, e sabotar o novo celular que a empresa ia lançar. E depois do Michael sabotar o protótipo, durante a apresentação desse novo celular, o celular explode e acaba matando o Jay Norris, que era o dono dessa rede social. E isso tudo porque as ações da empresa caíssem e o Lester lucrasse uma grana absurda com isso. E após o Michael fazer o favor pro Lester, o Lester pede pro Michael encontrar ele em uma fábrica de roupas que ele usa de fachada pros seus crimes. E chegando lá, o Lester fica muito empolgado e propõe o que seria o maior assalto da saga GTA, o Union Deposit, que era o maior banco de Los Santos. Mas como o Michael só precisava de 2 milhões, ele disse que não valia a pena tentar assaltar um banco, que provavelmente ele iria acabar morrendo no meio do assalto. Então, Lester sugere 2 roubos, um banco de uma cidade do interior ou o roubo de uma joalheria. E eles acabam escolhendo a joalheria, porque em prática seria bem mais fácil. E depois dessa decisão, os dois vão até a joalheria para mapear o local e averiguar o seu lucro. E nisso eles tiram diversas fotos e calculam um lucro que seria algo em torno de 5 milhões de dólares. E depois disso, eles voltam para a fábrica de roupas, planejam tudo e montam uma equipe na qual o Michael resolve incluir o Franklin, por ver um bom potencial nele e porque o golpe ia render um bom lucro. E depois de concluir... É que eu fiquei imaginando, é tipo assim, eu aqui falando pros meus pais, pai, mãe, hoje eu vou roubar um banco. E o GTA RP, amiga, que você tem que fingir que é um personagem mesmo, né? Aí, mano, o Breno jogando aqui, ele fala assim, não, você tá com a droga aí? Tipo assim, parece muito que aqui em casa é o maior cenário do crime, assim, sabe? Eu só fico pensando assim, mano, o que os vizinhos estão pensando aqui, cara? Ai, que bosta, mano, muito bom. E todos os preparativos pro golpe, finalmente chega o dia do golpe. Michael e sua equipe conseguem entrar na loja e roubar todas as joias. Porém, antes de começar a fuga, enquanto um guarda discutia com o Franklin, o Michael pega o guarda de costas, joga ele no chão e diz a sua icônica frase que ele falou no começo do vídeo. Make sure this is one of them. E essa frase foi capaz de mudar a história por completa do Michael. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Porque continuando o golpe, eles conseguem fugir de vários... Ele vai ser lembrado por causa dessa frase, ó. E finalmente conseguem finalizar o golpe perfeitamente. E como eles roubaram um valor muito grande de uma forma tão inteligente, o golpe começou a repercutir bastante nos noticiários. Tanto que um ex-amigo do Michael aparece na sua casa. Dave Norton, um agente secreto do FIB. E sim, ele é o mesmo cara que atirou no Michael no começo do jogo. E também um dos mentores por trás dessa morte forjada do Michael. Mas enfim, o Dave começa a suspeitar que o Michael tava por trás desse assalto por causa da genialidade do golpe. Mas o Michael nega, dizendo que ele não fez parte do assalto. Só que o Dave não cai no papinho dele e eles começam a discutir na frente do Franklin, onde o Dave acaba revelando que o golpe de Northampton foi tudo planejado para que o Michael pudesse forjar sua morte, contanto que ele ficasse longe dos crimes pelo resto da sua vida. Ou seja, fazendo o golpe, o Michael tinha acabado de quebrar o seu acordo secreto com o Dave. Só que, na verdade, o maior medo do Dave não era que o Michael voltasse ativa, mas sim que o Trevor descobrisse que o Michael ainda estava vivo, já que o Trevor conseguiu fugir vivo do golpe e ele achava que o Michael tinha morrido junto com o Brad. Nossa, ele deve ter ficado decepcionado, muito triste, mano. Acho que ele vai querer se vingar do Michael, mano, porque ele pode ser. Filho da puta, fiquei lá atirando na polícia pra te salvar. Mas o Michael diz que ele já conhece o Trevor e que a essa altura, provavelmente ele já estava morto ou preso, o que acaba tranquilizando o Dave e pondo fim ao primeiro capítulo da nossa história. Mal sabemos, né? O cara vai estar vivaço. Olá! Aí, ó. Alguns dias depois do golpe, enquanto o Trevor tava merendando... Poxa, ele tá mandando a esposa dele ali, você viu, amiga? Mano, calma aí, gente, olha isso. Assistindo TV ainda, hein? E vai na metelância... Acabou Alguns dias depois do ali, golpe, enquanto o Trevor tava merendando ele vê a reportagem no jornal do guarda dizendo que o assaltante falou que ele já havia esquecido várias coisas e que também era pra esquecer essa. E como o Trevor conhecia essa frase do Michael, ele ficou surpreso com o fato de alguém estar usando a frase do Michael, ou até mesmo que o Michael possa estar vivo. E com isso ele pede pro Wade, que é um dos seus capangas, ir pra Los Santos e descobrir se existia algum Michael Townley na cidade. E o Trevor, pensando na possibilidade de se mudar pra verificar pessoalmente se o Michael estava vivo, ele decide resolver alguns problemas. Como ele tinha acabado de abrir sua própria empresa ilegal, a Trevor Phillips Enterprise, ele decide dizimar a gangue do Lost MC só porque eles eram concorrentes e, por fim, invadir e destruir a sede da sua maior concorrente, que eram os irmãos O'Neills. E isso tudo só porque eles tinham roubado os investidores asiáticos do Trevor. E feito isso, o Wade volta dizendo ter achado um Michael De Santa em Los Santos e que ele batia com todas as informações que o Trevor passou. E com isso, o Trevor resolve se mudar pra casa dos primos do Wade, sem nem conhecer eles. Chegando em Los Santos, o Trevor aparece do nada na casa do Michael, enquanto eles estavam tendo uma puta briga em família, deixando todo mundo surpreso, inclusive ele. You two, you're ruining my fucking yoga! Que yoga, olha que safada.
Eita! Mano, que imundo ele tá, ó. Michael. Michael Trevor. E nisso, o Nossa. Trevor começa a perguntar sobre a verdade pro Michael. E o Michael diz que eles estão vivos por causa de um programa de proteção a testemunhas. E o Trevor acaba duvidando disso, mas depois ele resolve acreditar. E nisso, o Trevor pergunta onde estava a Tracy, já que ela era a única pessoa que não estava na discussão. E o Jimmy diz que ela ia se humilhar ao vivo em um programa pra ficar famosa. Sendo assim, o Trevor chama o Michael e eles vão ao programa pra impedir a Tracy. E depois de fazer isso e humilhar o apresentador tarado do programa, o Michael decide se encontrar com o Dave pra conversar com ele, onde o Michael confessa pro Dave que ele fez parte do assalto da joalheria e conta também que o Trevor descobriu tudo. E agora, se o FBI descobrisse, o Dave poderia ser preso por ter feito esse acordo com o Michael sem ninguém saber. E o Dave aproveita o momento e também conta que agora ele tem um chefe que tem acesso a várias coisas que ele pode usar pra chantagear o Dave. E nisso, os dois resolvem se ajudar com seus problemas. E lá o Dave mostra a foto de um cara que o FBI tava procurando. E logo depois obriga o Michael a invadir o necrotério e procurar pelo cara da foto. E depois do Michael não encontrar ele e fugir do local, o Michael percebe a merda que ele tava se metendo e resolve explicar tudo pro Franklin e dizer pra ele sair da cidade antes que eles colocassem ele pro meio disso tudo. Só que o Franklin resolve ficar e ajudar o Michael a resolver esses problemas. E o Michael fica muito agradecido e promete fazer um golpe bem lucrativo pros dois. E enquanto tudo isso acontecia, o Trevor descobre que a Marietta, que é uma espécie de exército particular do jogo, escondia uma arma militar secreta avaliada em 20 milhões de dólares em uma doca de Los Santos. Vai e ter com que isso, roubar. o Trevor convida o Michael e o Franklin e começam a planejar esse golpe. Voltando pro Michael, ele se encontra com o Dave e o novo chefe do Dave, o Steve Haynes. E lá eles dizem que o cara que o Michael procurou no necrotério estava no prédio da IAA. Então o Michael reúne os três e invade o prédio pelo teto e sequestram o Sr. K, que é esse cara que tá aparecendo aí. E após isso, eles levam o Sr. K para uma sala escondida. E isso tudo é porque o Sr. K era amigo de um terrorista que estaria em uma festa dias depois disso. Então durante essa festa, o Trevor tortura ele de todas as formas possíveis até ele dizer como era a identidade do terrorista, pra assim o Michael conseguir matar ele com um rifle. E isso tudo era porque a IAA e o FIB estavam em uma corrida em que quem conseguisse matar o terrorista primeiro ia receber mais investimento do governo. Sendo assim, o FIB tinha vencido essa corrida graças aos três. Com o serviço feito, o Trevor resolve iniciar roubo. Olha, mas onde o nível tá indo, né? Sim, Olha sim. o nível onde eles estão indo, mano. Com isso, o Franklin protege o Michael do exército, enquanto o Michael invade e afunda o navio que estava com a arma. E depois disso, o Trevor vai e pega ela no fundo do mar com a ajuda do submarino, pra enfim levar ela pras docas, finalizando o golpe de uma forma perfeita. Porém, o Lester, vendo todo aquele rebuliço do exército, do FIB e da IAA, ele já imaginava que os três estariam por trás disso. Então o Lester levanta e vai de pijama até as docas. E não me pergunte por que o pijama dele é aberto atrás. E lá nas docas ele dá um puta de um esporro no Trevor, dizendo que caso eles vendessem aquela arma, eles seriam os caras mais procurados do mundo. E provavelmente estariam mortos em menos de uma semana. E depois de muito discutir com o Trevor resolve devolver a arma pro fundo do mar, onde ela estava, e fingir que aquele golpe nunca tinha acontecido, com a condição de que o Michael desse outro golpe pra ele. E sem outras opções, o Michael acaba concordando com isso. Chegando em casa, o Michael resolve ajudar sua mulher a fazer yoga. Porém, durante o exercício, o professor de yoga assedia ela na frente do Michael. O Michael fica puto e corre pra bater no cara, mas ele acaba sendo jogado na piscina. Com isso, a Amanda fica brava com a agressividade do Michael. E pra evitar uma briga, o Michael resolve sair com o Jimmy pra comprar uma bebida. Porém, o Jimmy batiza a bebida e droga seu pai no meio do caminho e larga o Michael chapado no meio da rua. Após mano, esse filho, puta que pariu, mano. Nossa senhora. E a esposa, dá certinho, o filho da esposa. Sim, mano. O Michael vai pra casa e descobre que a Amanda deixou uma carta dizendo que ele estava largando dele e se mudando com seus filhos para outro local, e que também estava levando o carro do Michael. Michael, I think you finally lost your mind. Foi morar com um professor de yoga. Tempo depois disso, os agentes ligam para o Michael e pedem para eles reunir a turma, porque eles tinham mais um trabalho para eles, que era roubar alguns documentos importantes do governo que estavam em um carro forte, e como pagamento, eles iriam esquecer o passado deles. Só que o Trevor fica puto porque eles já tinham dito que da última vez eles iriam esquecer o passado deles, e eles não tinham cumprido o comprometido, e mesmo desconfiando, os três decidem ajudar eles. Então o Trevor se esconde em uma torre, enquanto o Michael bloqueia o caminho, e o Franklin derruba o carro forte com uma batida. Nossa. Depois disso, eles roubam os documentos do carro e lidam com vários policiais da SWAT, até que eles conseguem fugir com os documentos e finalizar a missão. E como pagamento, eles resolvem dar um contato lucrativo pra eles, enquanto eles dão um jeito de pagar o passado dos três. E esse contato lucrativo era o Devin Weston, o cara mais filha da puta desse jogo.
Esse cara indica o Michael pro Solomon Richards, um diretor de Hollywood. E pra ajudar o Solomon, o Michael faz algumas missões pra ajudar ele com alguns atores pra produzir um filme. E enquanto isso, o Devin Weston propõe um golpe pros três, que era roubar 6 carros de luxo e entregar pra ele. E no final disso, ele daria um ótimo pagamento para os três. E com isso, eles roubam um carro com a ajuda de um helicóptero da polícia, e outros dois com o Michael e o Trevor disfarçando de policiais e perseguindo os pilotos em um racha. Mas no meio desse tempo, o Stretch pede pro Lamar pegar um produtinho especial na Grove Street, e pra isso ele vai até a casa do Franklin e chama ele. Mas o Trevor acaba chegando do nada e vai dando em cima da tia do Franklin. Nossa. E pra acabar com isso, eles resolvem levar o Trevor. Here, darling. Why don't you go get yourself something nice? Ui! Thank you! Is it $7? Olhando pra bunda dela. Something nice, not expensive. $7. You greedy fucking cow? Huh? No. Olha. Now get the fuck out of here, all right? Man, what the Oh, yeah. fuck you doing here? E chega na Grove Street, o Trevor percebe que eles estavam sendo enganados e começa uma briga com o vendedor. E os gangsters não gostam nada disso e começam a atacar os três. Mas eles conseguem matar todo mundo e fugir do local. Depois disso, Que o Lester loucura, propõe os um cara é vida esquema louca. lucrativo pro Franklin, que era matar alguns empresários para que algumas ações subissem e outras caíssem de preço, para que o Lester pudesse lucrar muito com isso. E depois do Franklin matar várias pessoas, os dois ganham muito dinheiro. E o Lester dá Esse uma jogo é todo mansão de errado, presente mano. pro Franklin como forma de gratidão. E uma das coisas que eu não falei no começo do capítulo 2 é que o Lamar desiste de ficar com aquela moto do Simeon e dá ela pro Franklin. Então nesse momento o Franklin tava muito bem de vida. Mas enquanto o Franklin tava fazendo essas missões, o Michael recebe uma ligação do Martin Madrazo Mano, pedindo pra que ele o Trevor, ele sempre tá vestido de alguma coisa engraçada, mano. levasse alguns documentos comprometedores de dentro de um avião. Inimigo e pra da isso moda. ele usaria uma arma militar fortíssima e precisaria de mais um parceiro. E como o Franklin já tava muito ocupado com os serviços do Lester e os carros do Devin Weston, o Michael decide então levar o Trevor. E com isso, Tá os dois gravado. derrubam o avião e roubam os documentos do Martin. Mas o Trevor fica puto com um pagamento baixíssimo e resolve sequestrar a Patrícia Madrazo, a marida do Martin. E por causa disso, o Martin jura Marida. o Michael e o Trevor de morte caso eles retornassem para Los Santos. E com isso, os dois acabam sendo forçados a se mudar pro deserto. E um detalhe muito importante pra história do jogo que eu tenho que citar aqui é que durante esse capítulo, o Trevor recebe vários e-mails do Brad, que é aquele cara que a gente achava que tinha morrido no começo do Não jogo. morreu? Mas então aqui a É, gente não. descobre que na verdade ele estava vivo e Oh. preso numa prisão no deserto. O que bota um fim ao segundo capítulo da nossa história. Caramba. Chegando em Cindy Shores, a ex-casa do Trevor, o Ron diz pro Trevor que a Mary Ether, não sei como que fala o nome disso, tá transportando várias armas pesadas em um avião. E sabendo disso, o Trevor pega um avião agrícola e segue o avião da Mary Ether até que eles desconfiam e abrem a tampa traseira do avião pra bater o Trevor. Porém, o Trevor é mais rápido que eles Nossa. e acaba Agora é invadindo a maluco, traseira do mano. avião. Uhum. E depois do Trevor matar geral e tomar posse do avião da Mary Ether, eles enviam caças pra negociar com o Trevor, mas a negociação falha e os caças acabam batendo o avião, que acaba caindo no Mar Álamo. Mas, Ai, felizmente, olha. o Trevor consegue sair antes disso e acaba ficando vivo. Tá, mas depois disso acontecer, os agentes ligam pro Trevor e pedem pra ele se encontrar no seu laboratório de metanfetamina. E lá eles falam sobre o FIB está investigando um laboratório que estava produzindo uma possível arma tóxica. E com isso, eles pedem a ajuda do Trevor e do Michael pra arrecadar uma verba pra comprar os equipamentos pra eles invadirem e roubarem essa arma do laboratório. Que de acordo com eles, fazendo isso, eles estariam evitando uma possível guerra biológica. Mas enfim, com isso, o Michael lembra que o Lester tinha falado sobre um banco do interior na preparação pro golpe da joalheria. Então ele liga pro Lester e pergunta pra ele sobre esse banco. Então o Lester pede pra eles irem pra Paleto Bay e esperarem ele até ele chegar lá. E como o Lester demora tanto tempo pra chegar lá, nesse tempo que eles estão esperando, o Trevor com o Michael acaba tendo uma briga bem engraçada. Come on, man, knock it off. What? Vai jogar de novo. I'm gonna break your fucking fingers. You don't knock that shit off. Well, please, all right? You'd alleviate the boredom. Tá, depois do Lester chegar, eles analisam o banco e resolvem acionar o alarme deles pra ver qual o tempo de reação da polícia. Mas o Lester fica espantado com o fato da polícia enviar 7 carros em 50 segundos. E ainda terem deixado vários reforços esperando a confirmação do assalto. Ou seja, o assalto ainda nem tinha sido confirmado e eles já tinham enviado policiais em peso pro banco. E com isso, eles voltam pro laboratório do Trevor e lá o Lester propõe o golpe. Onde eles
eles entrariam com uma roupa fortíssima do exército e usariam diversas metralhadoras pesadas. E todo esse equipamento seria roubado de um comboio do exército. E com isso, o Trevor vai lá, rouba o comboio do exército e depois disso, eles resolvem iniciar o golpe. Lá o Michael e o Trevor entram no banco e anunciam assalto e roubam 8 milhões de dólares do cofre. E com isso, o alarme do banco dispara e a polícia acaba confirmando o assalto, chamando vários reforços e fechando a cidade inteira. E depois de um tempo, eles decidem sair do banco e bater de frente com os policiais. Nossa! Mas por causa de terem fechado a cidade, o Franklin não consegue fugir com eles de barco, que era o plano de fuga do golpe. Então eles bolam outro plano bem rápido, no qual o Franklin rouba uma escavadeira, abre caminho pela cidade até chegar neles, pegam o Michael com o Trevor com ela, e por fim, eles entram na estação de trem e esperam até que o agente Sanchez, que era o braço direito de Steve Haynes, passasse com o trem e resgatasse eles. E depois de um tempo andando de trem, esperando a poeira baixar, o agente Sanchez acaba confiscando o dinheiro deles e deixando apenas um pagamento baixíssimo do golpe. No dia seguinte, o Ron diz pro Trevor que a Mary Effer tá transportando um artefato caríssimo em um trem, e esse trem passaria perto da casa do Trevor. Então o Trevor decide subir no trem com uma moto e depois roubar ele. Mano, o Trevor adora roubar a Mary Effer. Tá, mas depois de um tempo, ele acaba se chocando com outro trem em uma ponte, e os dois trens acabam se descarrilhando. E como o Michael já estava embaixo da ponte esperando isso acontecer, ele começa a vasculhar o trem procurando o artefato do Trevor. E depois de achar o artefato, os dois fogem da Mary Eder até uma praia e lá o Michael propõe pro Trevor entregar o artefato pro Martin Madrazo, para que eles perdoassem os dois e eles pudessem voltar para Los Santos. Mas o Trevor não gosta nada dessa ideia, então o Michael propõe realizar o sonho do Trevor, roubar o Union Deposit. Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Quero ver essa daí. É. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. E o Trevor, sabendo da chance real que eles tinham de fazer esse feito, ele fica muito empolgado e aceita entregar o artefato pro Martin Madrazo, em troca de realizar o golpe do Union Deposit, que eles apelidaram de o Grande Golpe. Depois de alguns dias, o Haynes se encontra com a turma e diz que eles estão prontos para invadir o laboratório. Então o Haynes, o Michael e o Dave mergulham até uma entrada subaquática e cortam ela usando maçaricos, para enfim eles conseguirem entrar dentro do laboratório. Lá no laboratório, eles conseguem ir avançando até que o Michael consiga roubar a arma tóxica. E depois disso, eles resolvem sair pelo estacionamento, que estava cercado de soldados do exército. Mas depois de dar um fim neles, o Michael coloca a arma tóxica dentro de um refrigerador e o Trevor vem com o avião que eles tinham comprado com o dinheiro do golpe para roubar a toxina. Só que durante esse tempo, o exército manda mais reforços e o Haynes, com medo de que eles derrubassem o helicóptero com a toxina e ela acabasse vazando, ele decide dar um tiro na sua própria perna e fingir ser um agente disfarçado para atrasar o exército para que eles não derrubassem o helicóptero. Infelizmente, o plano dá certo e eles conseguem concluir o roubo. E durante esse roubo, o Lester consegue entregar a estátua pro Martin. Então agora só faltava o Trevor devolver a Patrícia pro Martin Madrazo. E é exatamente isso que ele faz. Só que ele gostava tanto dela que ele acaba chorando no meio do caminho. Oxi. E acreditem se quiser, esse é o único momento que o Trevor chora durante o jogo. Nossa! Casa de mulher. You have a beautiful way with words. For some reason, everyone I love abandons me. Caramba, Ai, meu Deus, que dó. A gente vê que além de sequestrar ela, o Trevor tinha botado o Martin pra dormir mais cedo no dia do sequestro. E um detalhe bem legal de se falar aqui é que mesmo entregando a Patrícia ainda continuou ligando e conversando com o Trevor escondido durante o resto do jogo. E isso é porque os dois tiveram meio que um caso enquanto a Patrícia estava lá no deserto. Então realmente os dois se gostavam bastante. Mas enfim, agora eles podem voltar pra Los Santos, o que bota um fim no penúltimo capítulo do nosso vídeo. Caramba, quem diria, hein, Trevor? Amando, né? Santos, o Trevor tem uma briga feia com os primos do Wade. E essa briga acaba não tendo um final tão feliz pros dois. Mas enfim, depois disso, o Trevor resolve comprar, entre aspas, o clube de striptease da cidade. E levar o Wade, já que ele não queria que ele soubesse o que aconteceu com os primos dele. Depois de comprar, entre aspas, o clube, eles resolvem se unir pra começar as preparações pro grande golpe. Porém, durante essas preparações, o Trevor fala diversas vezes que ele queria tirar o Brad da prisão pra depois eles fazerem o golpe. E como ele diz isso várias vezes, o Lester pede pro Trevor conversar pessoalmente com o Michael sobre isso. Sendo assim, o Trevor vai até a casa do Michael e propõe pra eles tirarem o Brad da cadeia. Mas lá eles têm uma briga porque o Michael diz que depois do grande golpe ele vai se aposentar e vai trabalhar com cinema. E o Trevor não fica nada contente do fato do Michael estar excluindo ele da sua vida. E eles começam a discutir. Até que o Trevor resolve ele acaba se sentindo abandonado. Pior que o Trevor, apesar de ele ser louquinho assim, mano, ele se importa muito com os amigos dele, porque ele ficou muito chateado quando foi o Michael, depois
depois que ele descobriu também que o Brad tava vivo, ele ficou, tipo, querendo que ele voltasse também, né? Mano, ele, por mais que ele seja assim, o cara tem um coração, tá? Northampton e dizer que ele sofreu muito pela morte do Michael para no fim ele estar vivo. Só que o Trevor tem uma brilhante ideia e resolve perguntar algo pro Michael. Let me just ask you something. All right, something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? E o Michael dá umas desculpas, mas o Trevor começa a suspeitar de algo. E com isso ele surta, rouba o carro do Michael e vai pessoalmente pra Northampton pra verificar o túmulo. E o Michael acaba indo junto pra tentar impedir ele. Chegando lá, o Michael encontra o Trevor cavando o seu túmulo em Northampton. Mano, é tão estranho falar seu túmulo sendo que o cara tá vivo. Mas enfim, o Trevor abre o túmulo e vê que quem estava enterrado lá era o Brad. Então, sim, o Brad realmente estava morto. E pra entender isso, a gente vai ter que voltar lá em 2004. Naquele dia do golpe, o plano era o seguinte: para que o Michael pudesse se aposentar, ele fez um pacto com o Dave, no qual ele entregaria o Trevor e o Brad em troca da sua liberdade. Porém, como o Trevor é um cara muito insano, e a gente percebe isso durante o jogo, o Dave propôs que ele matasse o Trevor e depois a polícia cercaria eles e prenderia o Brad e fingiria prender o Michael. Dito e feito, durante a caminhada deles pela fazenda, o Brad acaba passando na frente do Trevor bem na hora do tiro. E com isso, o tiro que era pra matar o Trevor acaba matando o Brad. E logo depois, o Dave dá outro tiro pra tentar acertar o Trevor pra corrigir o seu erro. Mas o Michael vê que o Dave errou e finge ter sido atingido pelo tiro. Por isso, o Michael acabou sobrevivendo. Na verdade, ele nunca foi atingido. E seguindo o plano, a polícia chega em peso na fazenda pra... Nossa, calma aí, vou voltar essa parte aqui, o seu erro. Mas o Michael vê que o Dave errou e finge ter sido atingido pelo tiro. Por isso, o Michael acabou sobrevivendo. Na verdade, ele nunca foi atingido. E seguindo o plano, a polícia chega em peso na fazenda pra pegar o Trevor, mas ele acaba fugindo. Ou seja, o plano dá totalmente errado. E o Trevor ainda acabou ficando vivo. E o motivo do Trevor receber vários e-mails do Brad no segundo capítulo não era porque o Brad estava vivo, mas sim porque quem mandava os e-mails era o agente Dave, para que o Trevor achasse que o Brad tinha sobrevivido àquele golpe fracassado. Mas enfim, depois de descobrir tudo isso, os dois acabam tendo uma briga no meio do cemitério. Mikey, I mourned you. And I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it! But I do! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother! Now, pull the fucking trigger! You ain't got the guts. Caraca. Take the fucking shot! Mas o que o Trevor não sabia é que ele havia sido seguido pelos asiáticos que tinham comprado o empreendimento que o Trevor destruiu lá no começo do jogo. E como o Wei-Chen, que era o líder deles, ainda estava puto com o Trevor, ele manda seus capangas ir atrás do Trevor. Porém, como ele acaba fugindo, eles resolvem sequestrar o Michael, achando que eles eram namorados, pelo fato de eles terem morado junto em Sandy Shores. Sendo assim, eles ligam pro Trevor pra pedir um resgate. Porém, o Trevor diz que não vai dar nada e que eles podem fazer o que eles quiserem com o Michael. Voltando pro Franklin, pra concluir o serviço do Devin Weston, ele rouba o carro do 007 durante as filmagens, logo depois pede pro Lamar roubar o último carro pra ele, já que ele estaria ocupado. E o Lamar consegue roubar o carro sem nenhuma dificuldade e entregar pro Franklin. E com isso, o Franklin chama o Michael e o Trevor para que eles pudessem entregar o carro pro Devin Weston e receber o seu pagamento. Só que o Trevor chega e diz que o Michael tava muito ocupado e que ele não poderia ir com eles. Então com isso, os três transportam os carros em um caminhão cegonha até o outro lado do mapa. Mas o que o Lamar não sabia é que foi fácil roubar o último carro porque ele era uma armadilha da polícia. E com isso, eles acabaram sendo cercados no meio do caminho. Porém, o Franklin usa o carro do 007 e consegue destruir todos os carros da polícia que estavam te atrapalhando. E chegando no destino, a secretária do Devin diz que ele vai investir o dinheiro do pagamento deles pra depois pagar eles. O que claramente era uma mentira. Ou seja, o Franklin tinha acabado de levar um golpe do Devin Weston. Tá, mas depois disso, o Franklin conta pro Lester o que aconteceu e acaba perguntando pra ele sobre o sumiço do Michael. E o Lester diz que a última compra do Michael foi uma passagem pra Northampton e que provavelmente o Trevor estava metido nisso. Então, o Franklin se encontra com o Trevor e durante esse encontro deles, o Trevor acaba caindo e o Franklin começa a rir dele. E por causa disso, o Trevor fica putaço e começa a ameaçar o Franklin. Mas depois de acalmar o Trevor, ele pergunta o que houve com o Michael. E depois do Trevor contar tudo, o Franklin rastreia o celular do Michael e salva ele de dentro de um açougue. E conta que o Devin tinha passado a perna neles. Então o Michael pede pra ele ter calma que ele vai resolver tudo isso. Com isso, o Michael volta pro estúdio e o Solomon diz que o filme tá quase pronto e mostra pro Michael o nome dele nos créditos do filme. Alguns dias depois, o Michael se encontra
com Lester, e o Lester diz que como ele tem uma fábrica de roupas, ele teria que declarar os impostos de rendas, e que seria muito suspeito ele ganhar tanto dinheiro assim do nada. Então ele decide botar fogo na fábrica para que ele não precisasse declarar os impostos de renda. E enquanto isso, o Steve com o Dave chegam e dizem que eles precisam que o Michael invada o prédio da FIB e roube algumas provas incriminadoras que eles tinham contra o Steve, e que dessa vez realmente seria o último trabalho. E dito isso, o Lester com o Michael planejam um roubo, e eles chegam a 2 planos, e um deles eles entrariam pelo teto com a ajuda de um helicóptero e roubariam os arquivos do computador. Depois disso eles fugiriam descendo de rapel pelo prédio, já que o piloto iria ter sido abatido durante a missão. Já no outro plano, eles explodiriam um prédio e entrariam disfarçados de bombeiro. E pra seguir a história, eu escolhi a opção dos bombeiros porque eu acho ela bem mais da hora. Feito isso, o Michael invade o prédio disfarçado de faxineiro, planta algumas bombas nele e depois eles explodem o prédio inteiro. Depois disso, eles sobem até o último andar, passando por vários andares em chamas com disfarce de bombeiro, roubam o HD com as provas e saem ilesos do prédio. E depois vão até a casa do Franklin para comemorar o sucesso desse último serviço pro governo. No outro dia, o Michael se encontra com o Steve, o Dave e o agente Sanchez, e lá eles dizem que o Michael seria preso para evitar que ele possa testemunhar contra o Steve Haynes. E o Michael não gosta nada dessa ideia e saca uma arma pro Steve e pro agente Sanchez, e o Dave saca uma arma protegendo o Michael. E enquanto eles discutem, a IAA, o FIB e a Mary Eder cercam o Steve Haynes, e o motivo disso é porque o agente Sanchez dedurou o Steve pro FIB, e as outras agências ficaram sabendo disso. Então o Steve leva um tiro na perna, mata o agente Sanchez e sai correndo. Com isso, o Michael e o Dave são totalmente cercados dentro do prédio pelos agentes, mas o Trevor surge do nada, porque a habilidade do Trevor é essa, mano, surgir Nossa, e acaba ajudando olha... os dois com a desculpa de que se fosse pra alguém matar o Michael, esse alguém seria Era ele. Depois dos três conseguirem fugir, o Trevor se encontra com o Michael e lá eles decidem se amigar de novo para que eles possam realizar o grande golpe. E logo depois o Dave liga pro Michael e diz que eles conseguiram resolver todos os problemas, botando a culpa no ex-agente Sanchez, e que agora eles estavam finalmente livres. Mas pra isso eles teriam antes que matar o Trevor, já que ele era considerado muito insano pelo governo. E o Michael fica pensativo sobre isso e diz que ele não vai matar o Trevor. No dia seguinte, o Michael vai até o estúdio e encontra com o Devin. E lá ele diz que eles estavam cancelando o filme do Michael, que já estava quase pronto, porque assim o Devin ia ganhar muito dinheiro do seguro por ter sido um dos acionistas do filme. E nisso, o Michael fica putaço e persegue a secretária do Devin até o aeroporto, já que ela tinha acabado de pegar a única cópia do filme. E no meio dessa perseguição, ela acaba passando na frente de uma turbina e é sugada por ela. Mas felizmente o filme acaba ficando intacto e o Michael consegue recuperar ele. Dias depois disso acontecer, quando o Michael tava assistindo TV, o Jimmy entra na casa do Michael e diz pro Michael pra eles reunirem a família de novo. Com isso, o Michael vai atrás da Tracy e tatua uma rola naquele apresentador tarado, e depois ele vai e bate no novo namorado da Amanda. E com isso, eles vão até uma terapia de casais e resolvem reatar o relacionamento deles. Para, mano. Não. Alguns dias após isso acontecer, o filme do Michael fica pronto e ele resolve ir com o Jimmy até a estreia do filme. E enquanto eles esperam o resto da sua família chegar, o Devin Weston aparece na estreia e diz que a família do Michael nunca iria chegar até o cinema. E o Michael entende o recado e volta correndo até sua casa, onde ele encontra o exército da Mary Eder tentando matar sua família, amando o Devin Weston. Mas o Michael consegue eliminar todo o exército e consegue salvar toda a família dele. Consegue eliminar e com isso, todo o eles pedem exército. pra família dele se mudar durante um tempo pra um local mais seguro, até que ele possa resolver tudo que tava acontecendo. No dia seguinte, o Michael conta tudo pro Lester e diz que eles precisam dar um jeito na situação, mas que antes eles precisavam realizar logo o grande golpe. Então eles se encontram no clube de strip e chegam a 2 formas diferentes de fazer o golpe. Na primeira delas, o Michael e um atirador chamariam atenção com um assalto falso. E enquanto isso, o Franklin entraria no cofre com uma tuneladora por dentro de uma construção inacabada do esgoto. E depois disso, eles roubariam ouro com um helicóptero e fugiriam da polícia pelo deserto, finalizando o golpe de uma forma arriscadíssima. Já a segunda opção, que é a que eu escolhi pra história, e é, entre aspas, a mais realista, é a seguinte. Durante a preparação, eles perceberam que pelo menos uma vez por semana, 2 carros fortes vão até o Union Deposit retirar várias bases de ouro. E esses carros fortes são vigiados durante o trajeto inteiro por GPS. Só que nesse trajeto, eles passam por dentro de um túnel. E pra quem não sabe, dentro do túnel não pega nenhum tipo de sinal. E com isso, eles ficariam cerca de 1 minuto sem nenhuma vigilância por GPS. Ou seja, eles poderiam aproveitar desse tempo para roubar os carros fortes e entrar disfarçado no banco. E depois, 1 minuto? eles começam a se preparar pro golpe. Tá, enquanto eles estavam se preparando pra esse golpe, o Franklin recebe a visita da sua ex-namorada, a Tanisha, que havia largado o Franklin no começo do jogo por ele estar se metendo na vida do crime. E é lógico que ela era totalmente contra isso. E ele
Aliás, lá ela diz pro Franklin que ela vai se casar e que ela teve que ir lá pra contar pro Franklin que o filho da p do Stretch sequestrou o Lamar. E o Franklin, puto com o Stretch, puto com o Lamar, diz que não vai mais salvar a pele do Lamar, porque ele fez isso durante o jogo inteiro. E depois de ouvir isso, a Tanisha fica puta com o Franklin e acaba brigando com ele e diz pra ele fazer o que ele achar de melhor e depois vai embora. Com isso, o Franklin fica com um peso na consciência e decide ligar pro Trevor e pro Michael pra pedir ajuda pra salvar o Lamar. Chegando lá onde o Lamar estava, os três fazem uma tática e eles conseguem libertar o Lamar. E depois disso, o Franklin leva o Lamar pra sua casa e pede pra ele se esconder por alguns dias até que o Franklin consiga resolver o problema dele. Mas logo depois de falar com o Lamar, o Dave e o Steve se encontram com o Franklin e dizem que ele só vai ficar livre do governo depois que ele matar o Trevor. E eles também dizem que o Michael não queria fazer isso, então isso acabou sobrando pras mãos do Franklin. Então ele fica meio pensativo sobre isso e resolve ir embora pra sua casa sem dar resposta pros federais. E depois de alguns dias, finalmente, chega o dia do golpe. Michael, Trevor e mais um atirador entram em um carro e vão para o túnel. Lá no túnel, eles soltam alguns pregos no meio da rua para que os carros fortes passem e furem os pneus. E após isso, eles anunciam o assalto. E como os guardas já não tinham mais nada o que fazer, eles resolvem sair do carro e se renderem. E enquanto isso, chega outro carro com vários mecânicos e trocam todos os pneus furados para que ninguém suspeitasse que era um golpe. Nossa, e depois disso, o Michael escolhe um dos guardas para ir junto com eles, já que eles não sabiam as senhas para entrar no banco. Então o Michael escolhe um guarda e os outros ficam sequestrados até o golpe acabar. E detalhe, tudo isso que eu falei aconteceu dentro de 1 minuto, que é o tempo máximo que eles tinham antes que o GPS começasse a suspeitar de algo. Tá, depois de passar pelo mais difícil, finalmente eles chegam no banco. E lá eles têm que mostrar as identidades pro gerente. E depois do gerente olhar todas elas e ficar meio em dúvida sobre o rosto do Trevor, ele libera todos eles e os leva pro cofre. Lá no cofre, o guarda-verdadeiro usa sua digital e depois coloca a senha pra abrir a porta do cofre. E sim, era pra isso que eles precisavam de um dos guardas. E depois de entrar no cofre e pegar o ouro, o Trevor pergunta pro gerente quantos dólares em ouro eles estavam carregando. E ele diz que era cerca de 200 milhões de dólares. Com isso, eles carregam os carros fortes e saem do Union Deposit. Porém, depois deles saírem, eles ficam sabendo que a Merryweather de alguma forma descobriu que eles haviam roubado o Union Deposit. Puta merda, eles tinham mano. que obedecer os semáforos para não levantar suspeitas, o Lester hackeia o sistema de trânsito e pede pro Franklin abrir os semáforos para que os carros conseguissem chegar mais rápido ao ponto de encontro. E depois de guiar os carros até lá, eles retiram o ouro dos carros fortes e carregam 4 Dodges com o ouro, para que assim eles pudessem fugir com o ouro de uma forma mais rápida. Enquanto isso, a Merryweather descobre... você viu? Ainda deu um pro policial lá. Onde eles estavam e vão em peso atacar eles pra impedir o golpe. Mas eles acabam com o exército deles e depois fogem com os 4 carros. Só que nisso, a polícia do estado inteiro já havia sido alertada. Então a polícia vai em peso perseguir eles. Porém, durante a fuga, eles entram em outro túnel que estava com 2 caminhões com o baú aberto. Então eles entram com os carros dentro do baú e fecham ele antes de sair do túnel. Ou seja, a polícia não viu nada do que aconteceu e acabou perdendo eles de vista. E com isso, eles conseguem finalizar o maior golpe da história da saga do GTA e ganhar 200 milhões de dólares de uma forma inteligentíssima. Finalmente, chegando em casa, depois desse puta golpe exaustivo, o Franklin recebe a visita do Devin Weston, que manda o Franklin matar o Michael, já que ele havia ferrado com vários empreendimentos do Devin. E o Franklin diz que os federais já haviam pedido pra ele matar o Trevor, e que ele não conseguiria matar os dois. E com isso, o Devin dá 3 opções pro Franklin: matar o Trevor, matar o Michael, ou deixar os dois vivos e serem caçados pelo resto da sua vida. Com isso, o Franklin fica muito confuso e vai até a casa do Lester e conta tudo pra ele. E de primeiro, o Lester diz pro Franklin matar o Michael e depois matar o Trevor, mas o Franklin fica inconformado com a resposta. Então o Lester tem a ideia de bolar um puta plano arriscadíssimo, que era revelar pro Steve e pro Devin aonde estava o ouro do grande golpe, pra assim os dois irem atrás do ouro e eles conseguirem matar eles. E com isso, o Lester avisa pro Michael e pro Trevor sobre o plano, e o Franklin chama o Lamar pra ajudar ele, com a promessa que eles iriam atrás do Stretch após isso. Chegando à função, o Franklin se depara com o Michael e o Trevor se enfrentando, com medo daquilo ser uma emboscada pra eles, mas o Franklin consegue acalmar eles e convence eles a se ajudarem. Logo depois disso, a Merryweather com o FIB chegam e começam a trocar tiro com eles. E depois de matar todo mundo e enfraquecer o FIB com a Merryweather, os três resolvem dar um fim em todo mundo que estava atrás deles no jogo. O Steve Haynes, to start. o Devin Weston, o Wei Cheng, Wei Cheng. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Cheng. e por fim, And Stretch. Franklin's pal, Stretch. E após o Lester descobrir a localização de cada um deles, o Trevor decide ir atrás do Steve, o Michael atrás do Stretch e o Franklin atrás do Wei Cheng. E com isso, o Trevor mata o Steve com um rifle durante uma transmissão ao vivo, e logo depois vai atrás do Devin Weston. E durante isso, o Michael encontra e mata o Stretch, e por fim, o Franklin explode o carro que estava o Wei Cheng, botando um fim na sua triade. Voltando pro Trevor, ele invade a mansão do Devin Weston, mata todos os seus guardas, e por fim sequestra e coloca ele no porta-malas de um carro.
e pede para seus companheiros se porra. encontrarem em uma montanha. E quando Nossa, todos eles vai chegam torturar, lá, eles hein? têm uma breve conversa com Devin e depois botam um fim bem sarcástico nessa história incrível do GTA V. Pick C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No, Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't Would you going want? nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Vai jogar o carro lá Thanks de for all the cima. advice. É, exatamente. Mano. E eles sem poder gritar. É. E morte, hein? Sim, mano. Vai ser levado bem pra longe mesmo. Ai. Já era. Já era. So Acabou. now what? E agora? Now we keep a low profile and get on with our lives. Fica quieto e Ah, toca a só mais vida. Só mais Do I uma have a questãozinha, choice? né? No, not really. All right, then. As, flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Ai, cada um pro seu lado. Tell you one Sim. thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Caraca, ele tava aposentado, Sim, hein? mano, deu muito, mas muito trabalho mesmo fazer esse vídeo. Então eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Sim. E se você gostou de verdade, deixa nos comentários o próximo jogo que vocês querem ver a história Legal. aqui no canal. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Mano, Cheio da cada grana, um no final de tudo, cada um foi pro seu lado, mano. Mas pelo Sim. menos eles conseguiram se resolver aí, né? Durante o jogo todo, É. mano. Muitos conflitos internos também, traição. Eu acho que seria, tipo assim, se a gente não conhecesse e fosse jogar pela primeira vez, ter descoberto ali que o Michael tava vivo, mano, eu acho que a gente iria à Nossa. loucura. Tipo, não É. acredito que esse cara tá vivo. E, cara, legal que eles conseguiram aí cumprir tudo que eles tinham que cumprir, né? Ainda se vingaram, né? Depois ali dos superiores ali que ficavam, porque eles seriam ali, tipo, aquela pedrinha no sapato, né? Se eles ficassem vivos, ia ficar atormentando, querendo acabar com a vida deles. Aí Sim, e aí eles primeiro, acabaram já era. com eles primeiro. Uma coisa que eu gostei muito são as missões, são super complexas, né? Parece ser bem legal também, mano. Tipo, deve dar uma adrenalina, sabe? Essa questão do tempo ali também, se não aparece lá na tela, né? Se for. Eu acho que o meu apareceria muitas vezes, mano. Eu também. Porque, pô, Então, em assim, um minuto, você é louco, um minuto, Você cara. tem que ser bem rápido. É. Então, imagina, eu ia lá te fazendo uma coisa dessa. E outra coisa, muito bom. Então, essa é a sensação de roubar um banco, né? Essa sensação de matar o Essa é a sensação de ser mais poderoso. É o que dizem, né? Essa sensação aqui. Exatamente. Então você sai de uma realidade completamente alternativa, mano, e vai fazer essas coisas, matar, roubar. Genial, genial. Eles não queriam fazer essa missão, né? Tipo Não. assim, o Michael não queria fazer essa missão do banco, pô, é arriscado demais, sabe? E essa ser a missão final, assim, até como um desafio mesmo pro próprio Michael, que não queria ter feito antes. É louca, adrenalina a milhão, a milhão. A gente conseguiu entender bastante, mas não tem como, né? Esse jogo a gente só entenderia melhor e 100% jogando. Então, se vocês soltarem aí, mano, eu e a Nath em breve aí a gente pode fazer uma gameplayzinha aí, De sabe? GTA Jogando V, aí alguma sim. coisinha. Porque foi o que a Vicky falou, dá pra entender ali, mas, mano, são muitos nomes, das pessoas, assim, pra poder lembrar de todo mundo aqui, sabe? No geral, a gente entendeu, mas eu acho que jogando ali com calma, Você mano... pegaria 100%. Exatamente. Pegaria melhor. Então, deixa aqui mais sugestões e sugestões de jogos também. Lembrando que o próximo jogo que nós vamos trazer é God of War, tá? Sim. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Tem o GTA San Andreas, Andreas. e tem o 4 também. Ah, tá. E se vocês quiserem, ou então quiserem patrocinar ajudar o nosso canal, o link tá tudo aqui na descrição bonitinho. Ou então podem deixar aqui sua dúvida nos comentários que a gente responde, tá? Sim. Um beijo, vamos criar aí a playlist aí de jogos, histórias de jogos. E vocês vão ficar dando uma olhada, tá? Um Tchau. beijo, galera. Tchau.